Paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero falar com você que é professor da escola bíblica dominical. Quem sabe você tem dificuldades para preparar a aula do próximo domingo da EBD e pensando nisso, eu já preparei uma aula aqui para te auxiliar. Alguém que é professor da escola, mas tem alguma dificuldade na hora de preparar a aula da EBD, eu estou aqui para te ajudar. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo, pegue a sua Bíblia, a sua revista bíblica da CPAD, também caneta, e vamos então entender sobre o assunto da lição número 1, e deu dons aos homens. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, professor da escola bíblica dominical. Eu preparei essa breve aula para ajudar você que porventura tenha alguma dificuldade ainda nesta lição, tá certo? Quero poder cooperar com a sua vida, com o seu ministério. Sabemos que ser professor da escola dominical é de fato uma tarefa especial e cabe a cada um de nós, neste ministério, podermos estar preparados para levar a palavra de Deus aos nossos alunos e que de fato possamos cumprir o nosso papel como professores da EBD, a maior escola do mundo que prepara pessoas para morar no céu de glória, tá certo? Pegue aí a sua Bíblia, a sua lição e vamos lá para o assunto de hoje, lição 1, e deu dons aos homens. Para você entender esta lição, eu quero que você dê uma olhada geral nela. Vamos então aqui para os pontos principais desta lição. Mas antes eu quero citar os textos do áureo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Efésios 4, versículo 8, verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Textos bíblicos para esta lição. Selecionei três textos bíblicos, Romanos 12, 3 a 8, primeira carta aos Coríntios 12, 4 a 7, e Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Necessário você estar lendo esses textos para poder ter uma visão melhor sobre este assunto, ok? Como é que a nossa lição está dividida? Em 3 tópicos principais. No primeiro nós temos os dons na Bíblia. No segundo tópico, os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E no terceiro tópico e último, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons. Você, como professor, precisa ter essa visão geral dos tópicos principais da lição. Assim você consegue entender a mesma. Tá certo? O que vamos estudar? Os dons da Bíblia, os dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Esses são os focos principais da nossa lição. E um pouquinho tratar sobre a igreja de Corinto, porque é lá no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios que Paulo fala sobre os dons espirituais, e sabemos que Corinto era uma igreja problemática, né? E que precisava administrar os dons, ok? Vamos entender mais sobre os dons na Bíblia agora. Nós vamos então para o nosso primeiro tópico, os dons na Bíblia. E para isso é necessário entender o que é dom. O que é dom? Aquilo que foi objeto de doação, dádiva, presente. Essa definição aqui é muito simples para você. Use isto e facilita muito para você poder repassar aos seus alunos. É uma dádiva, é um presente, é algo que foi doado. E aí surge uma pergunta: quem doou? Deus. Para quem? Ao homem aqui na terra, para que ele possa ser útil na igreja, no ministério ou na vida particular do próximo, tá certo? Os dons na Bíblia, vamos entender a visão no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Vislumbre é o quê? É sinônimo de indício, hipótese, reflexo. Então nós já entendemos aqui que no Antigo Testamento havia indícios
de dons. Só que era diferente do Novo Testamento. No Antigo Testamento era um pouco mais restrito, não é? Como vemos aqui, a reis, a sacerdote, a profeta e algumas outras pessoas, né, que Deus habilitava para fazer algo diferente das demais pessoas, certo? Mas no Novo Testamento é bem melhor. Vamos entender no Novo Testamento. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes, proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons do Espírito. Veja que agora no Novo Testamento todos os crentes, eles têm acesso direto a Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Quando lemos a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 5, diz assim: agora temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós temos acesso e nós podemos receber os dons espirituais. No Novo Testamento está disponível a todos os crentes, enquanto que no Antigo Testamento era mais restrito. É isso que você precisa entender neste primeiro ponto, ok? Vamos para o segundo. Ainda uma observação. Uma dádiva para a igreja. Dons é uma dádiva para a igreja. Claro que é, corretamente. Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Aqui você vai entender as três categorias de dons, certo? Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Vamos para a primeira. Os dons relacionados ao serviço cristão. Entenda isso. Essa primeira categoria encontra-se na carta aos Romanos. Você deve estar lendo esse texto, Romanos 12, versículos 6 a 8. Esses dons, eles estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. É algo que alguém vai fazer para outra pessoa em particular. Tá certo? E quais são esses dons? Vejamos aqui. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dado. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, profecia. Se é ministério, outro dom, ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, entra aqui como um dom. Haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, dom de repartir, faça com liberalidade. O que preside, dom de presidir, com cuidado. O que exercita misericórdia, que faça isso com alegria. Aqui está a lista de dons considerados dons de serviço. Tudo certo? Vamos para a próxima categoria de dons, conhecendo os dons espirituais. Onde eu encontro os dons espirituais? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses 9 aqui são considerados dons espirituais, tá certo? Próxima categoria de dons, agora dons ministeriais. Os dons ministeriais. Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4, versículo 11. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos. Encontramos nesta carta, no capítulo 4, versículo 11, que o Senhor Jesus concedeu dons aos homens visando o aperfeiçoamento da igreja. Estes dons aqui do ministério são capacitações que Deus dará a homens para liderar
a igreja do Senhor, ok? Voltado para a liderança e a administração da igreja do Senhor. Entendido? Terceiro e último tópico da nossa lição. Agora entendendo sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Você sabe que é na carta aos Coríntios, capítulo 12, que Paulo fala sobre os dons espirituais, certo? Esses dons espirituais é diferente um pouco dos dons de serviço e diferente também dos dons ministeriais. Dons voltados para a parte do poder, a parte da elocução, né, quando é falado, e isso entendemos que vem diretamente da parte do Senhor, usando homens ou mulheres na terra para a edificação da igreja, como está escrito nas cartas de Paulo. Ele quer que a igreja seja edificada, certo? E aí na lição nós temos o primeiro subtópico, é o seguinte: os dons são importantes? Claro que sim, os dons são importantes e necessários para a igreja, é isso que você precisa entender. E no 2, diversidade de dons. Os dons não se limitam apenas a essa lista aí com 9 dons, é claro que existem outros dons, tá certo? Não é somente 9, não, por isso que está escrito diversidade de dons. E no 3, autossuficiência e humildade. Aqui vamos entender que os dons eles não são concedidos ao homem porque ele é especial, porque ele é melhor, porque alguém é melhor do que o outro, não. É apenas pela graça de Deus, né, na vida do homem. E cada pessoa que receber um dom da parte de Deus, ele deve administrar esse dom, né, viver com humildade, nunca querer se engrandecer, achar que ele é melhor porque ele tem determinado dom na sua vida. Até porque entendemos que dom é um presente, é uma dádiva, não é nosso, alguém nos deu, e quem nos deu foi o próprio Deus. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Glória a Deus. Conclusão desta lição. Esses dons são para os nossos dias. Eu resumi aqui a conclusão, né? Esses dons são para os nossos dias, está valendo, é necessário. Algumas pessoas acreditam que os dons cessaram, nós acreditamos e eles estão presentes na igreja do Senhor. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Glória a Deus. Meu irmão, bem prático mesmo para você entender. Esse é o meu objetivo, poder facilitar para você, tirar todas as dificuldades. Há muita coisa aqui na lição, principalmente no tópico 3, que não se encaixa muito bem, por isso eu tentei resumir aqui para que você entenda a visão geral, né, deste assunto, ok? Vamos prosseguindo. Este nosso canal é Educação Cristã, é um canal que tem como objetivo proclamar a palavra de Deus e levar aos nossos irmãos uma palavra de edificação. E eu quero convidar você, para estar fazendo parte deste projeto. Você pode estar deixando o seu like aí neste vídeo. Você também pode fazer um comentário, isso é importante para o crescimento do canal. E se ainda não é inscrito, você pode estar se inscrevendo agora aqui no nosso canal e com certeza você vai estar contribuindo para o crescimento do canal Educação Cristã. Desde já, eu te agradeço, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus Cristo.